Olá, terrenos. Eu quero aproveitar essa sensação de fim de ano em que a gente começa a rever algumas coisas da nossa vida, questionamos as nossas atitudes, as nossas ações, o que a gente conseguiu tirar do papel e os pontos negativos e positivos. E além disso, a gente começa também a projetar o que queremos para 2020 e as coisas que a gente precisa melhorar e, enfim, mudar hábitos talvez. E eu quero dar dicas sobre projetar essa realidade, mas para isso eu preciso que você entenda uma frase do mestre Yoda do Star Wars, que ele diz que aquilo que você foca será a sua realidade. O foco é algo no qual você aponta, um alvo onde você deposita a sua atenção. Os nossos olhos e o nosso cérebro, a nossa mente principalmente, ao focar em algo, toda uma realidade gira em torno daquilo. E para aquilo que eu quero virar realidade, precisa estar atrelada de uma forte emoção. Porque o nosso pensamento, ele materializa a partir daquilo que a gente sente. Eu vou dar exemplos para fazer sentido para você. Tipo, quando você tá com o seu rosto todo bonitinho e aí você tem uma espinha. Pronto, o seu foco começa a ser essa espinha, a sua realidade gira em torno da espinha. Uma pessoa que sempre quando é chamado para fazer algo, ela sempre pensa assim, ai, eu não vou ter grana. E é óbvio que quando ela pensa nisso, o sentimento que vem provavelmente é de fracasso, de inferioridade, de escassez, ou seja, a realidade da pessoa gira em torno daquilo que ela dá foco. Ou quando o seu foco é no corpo horrível que você tem, e aí é óbvio que nenhum tipo de roupa vai ficar boa, você não vai se sentir bem olhando no espelho. Essa é a sua realidade, porque o foco está no horrível comparado a outros. Enquanto não se tem uma nova percepção de quem se é e aceitação de como está no agora, a realidade, a sua realidade vai continuar girando em torno disso. Onde você está focando? No excesso ou na escassez? Eu falei em vídeo anterior sobre o que eu quero. E assim, saber o que você quer é essencial. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Do tipo, ai, meu sonho é ir para Paris. Mas aí toda vez que você pensa, existe aquela dualidade de dúvida de que não existe essa possibilidade de você ir. Então, enquanto você não tiver o sentimento de pertencimento àquilo, as coisas não acontecem. Então, o seu foco está onde? Está na dúvida, na escassez, na falta ou realmente naquilo que você quer que aconteça, independente das circunstâncias. A gente se coloca muito no controle das coisas, em que eu preciso saber como vai acontecer. Mas a partir do momento em que eu me coloco conscientemente em que o meu sonho é ir para Paris e eu me sinto lá, independente de como vai acontecer, vai acontecer. E ainda além disso, também tem o seu empenho. Então você foca e põe em ação. É tipo um tiro ao alvo. Enquanto eu estou focada no alvo, a flecha só chega lá no momento em que eu puxo o arco. O que eu quero dizer é, além de focar, é pôr em ação. Outra coisa é importante que a gente não foque só naquilo que a gente não tem. Você imagine você sonhar em ter um carro X e toda vez que você vê esse carro na rua, você se sente triste porque, afinal de contas, você não tem um carro, né? E, ao invés disso, é muito melhor a gente agradecer por aquilo que a gente tem, seja o transporte público que te dá a possibilidade de andar mais e vivenciar coisas que de carro você não vivenciaria. Tá, então diante disso tudo, a primeira dica é foque naquilo que você já possui e se sinta agradecido por isso. Porque quanto mais você se envolve com um sentimento de gratidão, mais energia de mudanças acontece na sua vida e você passa de pedinte, de escassez o tempo inteiro, a se sentir totalmente pleno com o que você já tem. Teve uma época na minha vida que eu tava no perrengue e só tinha feijão e bacon na geladeira para comer. E nessa época eu tava tão mal e tão focada no negativo, mas aí por acaso eu comecei a ler aquele livro Segredo. Mas na época
era aquela sensação de descrença, de que era impossível aquilo tudo acontecer. E aí eu estava tão focada no negativo que eu comecei a ter outros tipos de pensamento do tipo, só falta bater o carro. E o que é que aconteceu? Eu estava numa rua deserta, não vinha carro nenhum e eu simplesmente bati numa pedra enorme de concreto que eu não vi. E aí eu me lembro que na época eu tava reclamando muito, inclusive reclamando do prejuízo que eu ia ter e tudo mais. E na hora minha intuição veio e me mostrou: você pode atrair tudo aquilo que você foca. Eu ainda levei mais de um ano para realmente começar a aprender passo a passo sobre ter essa sensação de agradecimento. Mas enquanto não aprendi, eu fui vivenciando o que eu não queria. A segunda dica é: mude sua perspectiva para mudar a sua realidade, porque tudo que tu está experienciando hoje é a partir da tua percepção. Quando você quer mudar e experienciar outros tipos de vivência, é necessário que você mude o seu padrão mental. Não tem como mudar as circunstâncias, os lugares, as pessoas. Aliás, tu pode até mudar de cidade, mas tu vai continuar contigo. Enquanto não se muda a perspectiva, as coisas continuam acontecendo da maneira que a gente não gosta muito. Mas tem um vídeo até que eu fiz sobre o que tá dentro e tá fora. Ou seja, enquanto eu tenho guerra dentro, eu vou continuar vendo guerra lá fora. É tipo as pessoas que têm aquele tipo de pensamento de ai, eu nunca tenho sorte mesmo, né? Ou esse tipo de coisa sempre acontece comigo. A terceira dica é que o universo responde de acordo com a sua percepção. E a sua percepção é moldada pelos padrões de pensamento. Esse padrão começa a influenciar como você vê e o que você vê. E aí vira um hábito. Esse hábito se solidifica na sua mente e aí passa a ser a sua percepção de realidade. Seu cérebro começa a entender como que aquela seja a única alternativa. Frases do tipo, ai, eu nunca gosto de alguém que me dá valor. Ou, ai, sempre quando acontece uma coisa ruim, acontecem várias. Quer dizer, que tipo de coisas você acha que esse tipo de afirmativa atrai? Você atrai tudo aquilo que você se conecta, tudo aquilo que você dá atenção, foco. Se eu passo a assistir noticiários policiais todos os dias, o meu cérebro começa a se acostumar com a ideia de que a violência está crescendo na cidade, no país, no mundo. Eu passo a ter medo daquilo e falar bastante sobre isso. Então, toda a minha realidade vai começar a só enxergar a violência. Ah, Simone, então se eu disser que eu nunca mais vou pegar trânsito, isso vai ser real. A gente também tem que ser sensato, né? Mas qual o seu foco diante do trânsito que você tem que enfrentar todos os dias? Ah, do tipo, ai que saco, eu não aguento mais isso. Se eu foco na reclamação, eu acabo focando na única espinha que tem na cara e esqueço todo o resto que tá todo bonitinho e limpinho. Enfim, se tudo isso que eu falei aqui fez sentido para você, aplique na sua vida. Comece a perceber se o tipo de pensamento que você tem te trago benefícios ou apenas repetido padrões negativos que sempre que acontece você acaba afirmando para si mesmo que aquela é a realidade. Só para te lembrar, a sua realidade, ela tá também naquilo que você foca, naquilo que você dá atenção. E já que você está focado aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você compartilhe com as pessoas. Se você estiver no YouTube, ativa o sininho para você receber as notificações. Beijo de luz e foca no foco.